Olá, gente, tudo bem? Estamos gravando mais um vídeo aí para dar sequência ao tema Quem é o Espírito Santo? Nós temos visto que muitos cristãos, crentes, têm entrado pelas redes sociais, usando a internet para buscar alguns recursos, e nós, observando essa necessidade, iremos compartilhar aí um pouco daquilo que o Senhor tem também compartilhado comigo. E gravamos em outro momento um vídeo dando um esboço sobre este assunto. Nós queremos hoje prosseguir. Contamos aí com a sua compreensão. Nós temos as nossas limitações, mas queremos meditar um pouco sobre este assunto. Então, antes de começar a meditação, vamos orar, pedir a Deus que abra o nosso entendimento. Olhe comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos reunidos aqui, querido Deus, em Tua presença. Certamente muitos irão assistir, irão compartilhar. Nós queremos pedir a Tua iluminação, a Tua orientação, para que através dessa pequena meditação o Teu Espírito possa estar trabalhando na vida daqueles que irão ouvir. Pai Santo, fica conosco. Tu és aquele que cuida que são dos corações. Nos dá a orientação da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, amigos, aqueles que nos assistem, como falar em outro vídeo fizemos um pequeno comentário sobre a pessoa do Espírito Santo, procurando responder às indagações daqueles que contradizem as Escrituras, por não conhecer a pessoa do Espírito Santo. E nós queremos trazer esta palavra afirmando aí que ele é uma pessoa, ele não é uma força ativa, ele não como alguém diz, apenas uma força de Deus, mas que iremos provar da Bíblia. Já falamos um pouco em outra oportunidade que ele é uma pessoa. Então, estaremos meditando hoje na continuidade. Falamos um pouco no outro vídeo que ele é inteligente, ele tem emoções, ele tem vontade, e iremos hoje provar na palavra de Deus que ele é uma pessoa através das suas obras. Então, o Espírito Santo, eu considero, na minha humilde opinião, que ele é uma pessoa muito especial. Para mim, ele é o meu melhor amigo. Tem estado comigo nas horas difíceis da minha vida, tem me suportado as minhas fraquezas, tem intercedido por mim diante do Pai, e tudo isso se dá pelo maravilhoso amor que ele sente por cada cristão. Temos também observado muitas das vezes, até entre aqueles que se dizem cristãos, pouco conhecimento acerca da pessoa do Espírito Santo. E, tendo este pouco conhecimento, muitas das vezes perdem o relacionamento especial que o Espírito Santo quer ter com cada um de nós. Bendito seja Deus. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele foi enviado por Jesus. A Bíblia fala que Jesus não deixaria os seus discípulos órfãos. Em certo momento ele falou que precisava voltar, na verdade, aos céus, e os discípulos se entristeceram muito com aquelas palavras, porque ficaram com medo de ficarem aqui sozinhos. E foi neste momento que Jesus ele orienta que iria enviar o Consolador, conforme está escrito lá no Evangelho segundo São João. Mas depois que ele foi enviado para os discípulos, em Atos, no capítulo de número 2 e 1, nós encontramos a descida do Espírito Santo. Tem sido
um amigo constante das nossas vidas. E nós queremos aprofundar mais um pouco sobre este tema. Bom, então vamos lá. Em João 14 e 26, a Bíblia fala uma das suas obras na vida do crente. Então vamos ler esse texto, João 14 e 26. Nós queremos ter paciência e pedimos aí a compreensão dos irmãos para que todos possam estar na sua casa acompanhando a palavra. 14 e 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então está aqui aquilo que eu neste aqui mencionei. O Espírito Santo, ele, em nome de Jesus, ele ensinaria todas as coisas. A minha tradução ela é atualizada de Almeida, então na sua estará, se a sua tradução for a corrigida, certamente vai estar um pouco diferente, mas é só uma questão de tradução. Então veja, o Espírito Santo em meu nome, em nome de Jesus, ele ensinaria todas as coisas. É uma das provas que nós temos que ele é uma pessoa que ele ensina. Na verdade, como uma força sem inteligência, sem nada, irá ensinar alguém. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina. Bendito seja Deus. Nós agradecemos a Deus que ele nos ensina. Se na verdade o Espírito Santo não nos ensinasse a sua palavra, aquilo que o Senhor quer de nós, muitas das vezes nós iríamos cair em precipício. Mas o Espírito Santo, ele está nos orientando. Então vamos continuar aqui na palavra do Senhor. Ele nos ensina, ainda diz mais, ele nos ensina, ele nos guia. Romanos 8 e 14. Vamos lá, para a sua Bíblia, Romanos. Vamos lá. Pois todos os guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então veja que o Espírito Santo também guia. É uma outra citação aqui. E se nós, que somos filhos de Deus, não percebermos que somos guiados, que fomos levados pelo Espírito Santo, estamos perdendo muita coisa. Ele ensina, ele guia, ele mostra o que devemos fazer, ele mostra que devemos seguir, ele fala aquilo que precisamos executar. Então, vamos mais uma citação na palavra do Senhor. Ele comissiona, o Espírito Santo comissiona. Ele, o que quer dizer, na verdade, esta palavra? Ele, vamos observar no texto, que temos lido daqui a pouco, que ele está chamando, o Espírito Santo chama e leva o crente para a obra. Ele também tem essa importante característica de comissionar, de chamar. Então, vamos ver aqui, vamos ver o texto que está com a citação, Atos 13, Atos dos Apóstolos 13 e 4. Vamos ver o texto, Atos 13 e 4. Vamos ter cuidado com se der errado, né? Senão a nossa pega. 13 e 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Então veja o texto aqui. Não foi enviado, vejamos, por Jesus, não foi enviado por Deus, mas o texto foram enviados pelo Espírito Santo. Claro que nós estamos querendo dizer que
Jesus e Deus não estavam aqui presente nessa situação. Nós queremos trazer à luz que o Espírito Santo ele envia, que o Espírito Santo está trabalhando na vida do ser humano. Nessa situação aqui, a igreja de Antioquia vai falar que havia profetas, que havia mestres, e diz no versículo 2 que servindo eles ao Senhor e jejuando. Acho bonito também esse texto. Disse o Espírito Santo da seguinte forma: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então veja que coisa linda. O Espírito Santo falou ali pela boca dos seus servos, falou aos seus servos que queria Barnabé e queria também Paulo, eles separados. Então veja que coisa linda, que coisa maravilhosa, quando a igreja ela entende, quando a igreja conhece a pessoa do Espírito Santo. Os mestres, os profetas não tiveram dúvidas, apesar de Saulo ser aquele homem que em outro tempo esteve perseguindo a igreja, mas agora convertido, o Espírito Santo pode dizer: separa mim a Paulo, separa para mim a Barnabé, que eu os irei enviar para uma obra. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. E logo enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E começaram a grande história desses dois homens de Deus que vocês já conhecem. Mas é lindo, o Espírito Santo ele envia. Bendito seja o nome de Jesus. E diga-se de passagem que quando o crente recebe este chamado, quando o ser humano recebe esse chamado para ir, esse chamado vindo do Espírito Santo, muitas vezes ele quer recuar, ele quer retroceder. Mas é importante que certamente você que tem um chamado do Espírito Santo, você que tem um chamado de Deus, não retroceda. Às vezes a gente quer retroceder, a gente quer parar, porque não é fácil. Mas vamos fazer a obra do Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos ainda mais um texto para nós cantarmos. Ele ensina, ele guia, ele condiciona, ele dá ordem a homens. Como? Ele dá ordem a homens. Vamos ver o que diz na palavra do Senhor, Atos 8 e 29. Atos 8 e 29. Veja que texto lindo. E disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. Esse texto está relatando aquela passagem de Filipe, quando ele foi levado ao caminho de Gaza, ao caminho que está no deserto. E naquela ocasião ia descendo aquele eunuco que tinha vindo de onde? Tinha vindo lá de Jerusalém. Ele tinha ido à festa e agora estava descendo para a sua casa. Mas o Espírito Santo falou certamente. Filipe, cheio de Deus, e aquele homem estava descendo de Jerusalém
ao culto, certamente ouviu uma palavra e o Espírito Santo mexeu com o seu coração. Mas na volta, aquele homem estava querendo ouvir, entender mais de Deus. É nesse momento que o Espírito Santo, aquele que conhece todas as coisas, ele entra em ação. É nesse momento que o Espírito Santo, ele desperta Filipe, ele fala, e aí diz: desce, desce. E quando Filipe chega ao lugar estabelecido, ele vê aquele carro e diz: olha, corre, Filipe, corre, aproxima-te deste carro e acompanha. O Espírito Santo faz isso. E quando Filipe obedece e entra no carro, a obra de Deus ela é feita. O homem, ao terminar daquela conversa, saiu para a sua terra batizado. E tudo isso aconteceu por uma intervenção, por uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele chama. O Espírito Santo ele guia, ele orienta. O Espírito Santo ele dá ordem aos homens. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos continuar aqui. O Espírito Santo ele age no homem. O Espírito Santo ele age no homem. Temos aí alguns exemplos, mas vamos ver mais um. Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo de número 3. Gênesis 6 e 3. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor nesse texto. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Já lá no início vemos a ação do Espírito Santo agindo na vida do homem. O homem, a população, a raça humana tinha pecado, e o Espírito Santo disse: não agirá, ou não contenderá. Tradução sua talvez esteja: não contenderá o meu espírito com o homem. O Espírito Santo ele diz aqui que não agirá, ou seja, o que significa isso aqui? O Espírito Santo ele vai falando ao nosso coração, ao coração do ser humano. Mas se a gente teimar, se a gente for rebelde à palavra do Senhor, então ele diz: não agirá para sempre o meu espírito do homem. Ele é carnal. E aí Deus aqui já reduziu a idade. O homem vivia 900, 950, quase 1000 anos, mas foi abreviada já aqui para 120 anos. Vamos ver mais uma citação na palavra do Senhor. Ele intercede. Esse texto é um texto maravilhoso. Romanos 8 e 26. Vamos ver? Estamos já concluindo aqui essa pequena palavra, Romanos 8 e 26. Iremos fazer outros, mas para não ficar muito extenso, iremos poupar. 8 e 26.
Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Que texto maravilhoso da palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele intercede. A palavra interceder significa tomar a situação, tomar a causa, se pôr no lugar. Às vezes, se colocar à frente. Às vezes a gente pode buscar, tem alguma coisa para resolver. Vamos pensar aí na área política. E aí tem algum lugar difícil, precisa de algum recurso, de alguma verba, e o presidente não conhece todos os lugares, mas vem alguém e intercede. Exemplo, temos os deputados federais e os senadores eleitos por cada região para interceder, para se colocar à frente daquela população. Mas aqui o Espírito Santo, aleluia, ele se coloca à frente de Deus. Ele se coloca à frente de Deus para interceder por nós. Eu acho bonito que todos aqueles que se aproximam do povo, entendem o povo, eles intercedem. O sacerdote intercedia pelo povo. Quando Jesus veio, ele se pôs em nosso lugar, fazendo-se malfeitor de nós. E o Espírito Santo, ficando aqui responsável para cuidar de nós, ele também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E esse interceder significa que quando nós estamos nas nossas fraquezas, nos nossos dissabores, aí o Espírito Santo chega diante do Pai e certamente, quero conjecturar aqui, e certamente diz ao Pai: dá mais uma oportunidade, dá força ao teu servo, à tua serva que está cansado. Não é fácil viver lá na terra. E aí Deus, ouvindo o Espírito Santo, nos manda vitória. Então, nesta manhã, Deus possa estar, através do Espírito Santo, renovando também as tuas forças, renovando a tua história, renovando os teus projetos, os teus sonhos. Para concluir, ainda tem só mais uma citação. Ele fala, João 15 e 26, João capítulo 15, versículo 26, para concluirmos esta pequena meditação. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vamos ver mais um texto, João 15, 26, que lemos, somando a esse texto, 2 Pedro 1 e 21. 2 Pedro 1 e 21. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos
pelo Espírito Santo. Então veja que coisa bonita, o Espírito Santo fala. Nos dois textos vemos a ação do Espírito Santo falando. O primeiro lá em 15 e 26 de João, você observa, se eu recapitular aqui, diz que o Espírito Santo iria dar testemunho de mim, disse Jesus. Então, para dar testemunho, claro, tem que falar. No segundo texto, o Pedro fez questão de dizer que os homens que falaram a palavra, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então não resta dúvida, aqueles que na verdade contradizem a palavra porque não querem ter uma relação com o nosso melhor amigo. E é isso que eu lhe aconselho, a você ter uma relação com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo, que é a melhor coisa. Então, que Deus abençoe, que Deus te ajude. O Espírito Santo, Ele está conosco, Ele entende as nossas fraquezas, Ele sabe e reconhece que somos pó e cinza, mas também sabe que nós temos um grande potencial em suas mãos. E por esta razão, meu amigo, meu irmão, que Deus possa nesta hora, não sei se você irá ver esse vídeo pela manhã, à tarde, à noite, mas que nessa hora o Espírito Santo, que está presente em toda a nossa história, Ele possa estar aí te tocando neste momento. Para encerrar, eu quero fazer uma oração por mim, fazer uma oração por você. Vamos orar juntos, encerrando, agradecendo a Ele por esse momento aqui, hoje, no domingo. Parei um pouquinho aqui para meditar com você. E queremos prosseguir em outras oportunidades, falando sobre esse assunto tão importante. Então vamos orar. Senhor e Pai, Espírito amado, muito obrigado por este pequeno momento aqui em Tua presença. Somos agradecidos a Ti. Te oro e peço, chega Senhor, naquele que está cansado, no que está desanimado, no que está precisando ser orientado, o caminho que deve seguir, por onde deve andar. Meu amigo Espírito Santo, tem me orientado, tem me ajudado até esse dia. Se não fosse a Tua intervenção na minha vida, eu sou consciente que não estaria aqui. Mas chega com a vitória para esta vida. Oh, no nome de Jesus, teu amigo, no nome de Jesus. Espírito Santo, pedimos a Tua orientação para as nossas vidas, pedimos também o Teu renovo para as nossas vidas. Nós que Te conhecemos, sabemos que Tu tem renovo, que Tu tem graça, que Tu tem poder. Renova esta vida agora. Carabacá, Suianda Barabahash. Aira cantará sede Ralabahash. Ei, cantará na Suide Ramandarabash. Derrama sobre esta vida, Senhor, o Teu azeite. Orienta, guia da palavra, opera milagre. Tu és o nosso ajudador. Fique conosco, eu te agradeço. No nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Então Deus abençoe.
curta, compartilhe, e nós estamos orando por você. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.